Ô Valuzeira, mas foi muito importante hoje a vitória, né, cara? O jogo difícil, o Inter, apesar da situação, eliminado, pô, Roger, corda bamba no pescoço, não sei o que, meu irmão, corda no pescoço, mas é sempre complicado, né, cara? Time de qualidade, Alan Patrick, os caras sempre bem treinados, né, cara? Mas a gente tomamos aquele susto de novo, né, de fazer 1-0, intensidade toda, né? Depois a gente continua, não sabe controlar o jogo, tomamos o gol, erro nosso, enfim. Mas no segundo tempo a gente conseguiu achar esse gol, que a gente voltou diferente, viu? Não conseguimos manter aquela intensidade do primeiro tempo. Demos uma boa caída no segundo, meio que entramos no ritmo do jogo do Inter, tal, mas uma boa bola ali do William, né? E aí, meu irmão, o nosso KJ tá numa fase. Que golaço. Aliás, hoje, né, Valu? Foi 2 golaços, irmão. Pô, 2 golaços. Lembrou Alex e lembrou o Fenômeno hoje aqui. Marcelo Ramos, sei lá. Algum matador aí me chama nesse golaço que ele fez aí, meu. E, pô, e é isso aí. Eu acho que tudo favorece aí pra esse clássico que tá vindo. Era importantíssima essa vitória. Além de voltar a estar ali em cima da tabela, né? A gente tem que estar ali sempre buscando. Tá sempre entre os 3 ali, 4, meu irmão. O campeonato é difícil pra caramba. Não sei se ainda dá pro título, mas a gente tem que estar. Valeu, lenda. Deixa eu te dar um beijo. Vem cá. Lindezo. Isso que é pra dar sorte pra nós, Valuzeira. E aí, cara, completa o meu raciocínio, agora eu me perdi, pô. Chama. Você tá falando que era importante, Fabrício, essa vitória, pensando no jogo que tem pela frente. Sim. Sim, então, até em termos de título, a gente sabe que é difícil, tudo, mas a gente sempre, tudo pode acontecer. Importante a gente se manter ali na ponta da tabela, né, cara? E além de tudo, era importantíssimo hoje a vitória, meu irmão. Pra você ir confiante pro clássico, né, velho? Pra você chamar, isso aqui virou uma loucura, irmão. Já começamos a vivenciar o clássico aqui, entendeu? E aí era super importante essa vitória aí pra dar moral pros jogadores, né, cara? Pra torcida. Eu creio que a torcida deve ir lá fazer um apoio na toca, fazer, sabe? Pra mostrar que, sabe, esse jogo pra nós é diferente demais. E, pô, eu tenho certeza que os caras já vão começar a vivenciar isso hoje no vestiário, hoje, porque apesar que amanhã tem descanso, vamos falar aquela coisa toda, mas eu tenho certeza que hoje já começa uma mobilização e é assim que tem que ser, Valuzeira. É isso, no começo do nosso dia de jogo KTO eu falei sobre a importância de vencer hoje. É claro que se pudesse acontecer uma vitória com um baita desempenho seria muito interessante, mas o principal hoje era a vitória, independente da forma que o Cruzeiro iria chegar a esses 3 pontos. O Cruzeiro começa muito bem o jogo, pressionando, a gente sabia disso, dificulta o jogo do Inter, marca o gol, entra naquela, né, de tentar acelerar demais o jogo, acaba sofrendo o gol. Na volta do intervalo o Cruzeiro volta meio desligado, o Samuel até dá essa atenção a esse detalhe, e aí quando o Cruzeiro ali vai se encontrando numa marcação-pressão, o William consegue antecipar, roubar essa bola, acha um baita passe para o Caio Jorge. Não acho que o Caio Jorge vivia uma boa noite, mas quando o atleta está numa boa fase, é isso que acontece, né? Uma baita finalização do Caio para marcar o 15º gol dele neste campeonato brasileiro. E aí o Internacional passa a ficar muito nervoso e o Cruzeiro consegue ali, o Cruzeiro até teve oportunidades para poder marcar o terceiro, acabou não conseguindo, mas o importante era voltar a vencer, criar essa atmosfera. A gente escutou o som ali do estádio ao final do jogo, o torcedor muito vibrante ao lado do time. E, apesar de tudo, Valu, Fabrício, quem está nos acompanhando, deixar aqui um repúdio, cara. Não pode acontecer o que o Rafael Borré fez com o Christian. A gente entende a vontade de todo mundo de ganhar, mas ali são colegas de profissão. O Rafael Borré, por pouco, ele não lesiona o Christian. Ninguém aqui tem nenhum tipo de problema com os jogadores, mas o Rafael Borré ele tem enfrentado uma dificuldade de tentar justificar a fama que ele carrega desde que ele começou ali, quem sabe, a despontar no futebol, e o Christian não é culpado disso. Então, apesar da vitória do Cruzeiro, o Candanção foi muito bem nesse sentido. Não pode ser normal um atleta fazer isso com um companheiro de profissão, e eu espero que a CBF trabalhe numa punição aí para o atleta, mas foi um jogo necessário para o Cruzeiro. Uma atmosfera que a gente precisava de vivenciar. Claro que se pudesse ser com mais tranquilidade, menos nervosismo, mas o importante é voltar a somar 3 pontos, não deixar se desgarrar dos adversários ali da frente, e agora é se concentrar, porque quarta-feira tem um jogo muito importante. É isso. Eu achei legal também, Pedro,
E Valu, foi uma variaçãozinha tática, né, que teve ali depois que a gente fez o segundo gol, né? Já houve assim uma preocupação maior com a parte da marcação, né? Apesar que entrou o Mateuzinho, tipo, para fazer mas entrou no lugar do Wanderson, né? Então você viu que fechou muito mais ali a parte defensiva, ficou 2 linhas de 4 ali bem concentradas, adiantou o Matheus Pereira, né? E aí ficou o Matheus Pereira e Caio Jorge. Ficou até ruim pra gente atacar, mas houve uma variação, né? A gente não tinha visto isso ainda. Geralmente ficaram aquelas mesmas trocas e tal, né? E hoje houve uma preocupação aí em segurar o jogo, fechar a descida do lateral ali. Tudo bem que o Wanderson faz isso maravilhosamente bem, mas o Mateuzinho tem o poder de marcação muito maior, né? E aí depois, lógico, ficou aquela coisa de quem faz a ligação, né? Do meio de campo pro ataque. Então também ficou assim, ficou um pouco desequilibrado. E aí entrou o Gabigol e entrou o Eduardo, né, para fazer essa função ali, que aí voltou a formação inicial, né? Aí ficou o Christian na esquerda, a gente fechou, continuou defendendo no 4-4-2, mas a gente ficou com o Kenji também, né, que já estava em campo, mas a gente continuou, na hora de atacar, a gente continuou naquela formação que a gente está acostumado no 4-3-3, né? E o Kenji também entrou super bem hoje, né? Mais solto, tudo bem que só teve a oportunidade de entrar, mas esse moleque tem potencial. Esse moleque tem potencial, vai pra cima, dê confiança pra ele vai longe, viu? Ambidestria, sai pros dois lados, pô, cara, tem muita força, dê confiança pro esse menino aí, vai longe. O Eduardo também entrou bem, o Gabigol entrou bem também. Não deixou nada a desejar, né? A gente, lógico, que espera que o Gabigol chegue e faça igual aquela coisa toda. Teve oportunidade, aquela finalização que ele fez, uma finalização super difícil, uma rolada de bola, não sei quem rolou pra ele, de fora da área ali, uma jogada rápida, cara. É muito difícil chegar de primeira, ele chegou, finalizou, acertou o gol. Lógico, já é difícil pra caramba acertar o gol, acertou, o goleiro pegou. E é isso, cara. Eu acho que todo mundo aí indo confiante aí pra essa guerra que a gente vai ter aí essa semana. Ô Fabrício, essa variação ela é até interessante, né? Porque no momento onde o Cruzeiro tem Christian de um lado e Matheus Henrique do outro, o Leonardo Jardim abre meio que mão de um princípio que ele carrega em todas as suas equipes, né? De ter um jogador de beirada de mais explosão, de mais velocidade, para ter 2 jogadores de cadência, entendendo que o Cruzeiro precisava ter mais a bola e precisava pressionar mais pelo corredor lateral, né? O Internacional cria muito por lá. Então acho que é bem interessante essa avaliação, esse detalhe que o Fabrício traz pra gente. Ô Pedro, e também, pô, cara, e é legal também pra ver como que de repente ele tá escutando, né? Porque assim, cara, o cara tá conhecendo o futebol brasileiro, tudo, né, cara? E tu vê hoje ele fez praticamente tudo que a gente vem pedindo, né, algumas vezes aí, a torcida, né, ver mais o Gabigol, fazer as substituições, então ele tá começando também a entender, né, você viu que hoje até os 30 ele fez quase todas, né. Chamou atenção hoje de fato, Fabrício e Pedro, todos que estão nos acompanhando, já estão acompanhando aí na tela, daqui a pouco coletiva do técnico Leonardo Jardim para falar de mais essa vitória do Cruzeiro, né? A vitória de número 12 no Campeonato Brasileiro em 21 jogos, e chamou atenção de fato ele ter feito 4 mexidas hoje, e como é importante, né, meus amigos, quando os bancários, né, entram em campo e conseguem contribuir. Ninguém tá falando que alguém saiu do banco e mudou a história do jogo, mas na NBA a gente vê muito isso acontecendo, né? A turma que tá no banco, acho que todo mundo entrou e contribuiu. Cara, se cada um entrar e contribuir, nota 6, no final das contas, vai ser muito importante, Fabrício. E o Cruzeiro, depois do segundo gol, passou a fazer exatamente aquele jogo que, claro, se puder ter a bola, aumentar para um 3-1, excelente. Mas o Cruzeiro não concedeu ao Internacional, o Cruzeiro não concedeu ao Internacional nenhum tipo de oportunidade clara, nenhum tipo de chegada. E acho que ninguém que saiu aí do Mineirão, Fabrício, incluindo a gente que está aqui no estúdio, vai reclamar disso. É dificultar quando a gente tiver um gol na frente, a partir do momento que a gente não consiga continuar nos impondo, Fabrício. Ponto. É isso aí que tu falou, cara. Eu acho que tem que priorizar, né? A gente tá, pô, quer que fazer o resultado? Prioriza o ataque. Agora, porque é muito difícil, né? Você ter esse equilíbrio. Pô, cara, defender e atacar na mesma intensidade. Não. Geralmente vai atacar mais e vai dar uma respirada quando defende. A gente fez o resultado. Respira, defende. Porque tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Principalmente, pô, cara, a gente tem pecado muitos jogos nisso aí.
sabe? Porque assim, um time foda, Valu, não é aquele time que, porra, o time joga, eu não quero assim, que o nosso time tenha essa fama, que muitos times, principalmente lá no Rio, tem essa fama, tinham, principalmente na época que eu jogava, o time é bom, eu já montava aqueles elencos lá, né? E o time joga, mas deixa jogar. Pô, cara, o time que deixa jogar, cara, é uma mãe, entendeu? Pô, a gente vai tentar se defender aqui, mas os caras deixam a gente jogar também. Isso aí a gente fala no vestiário. Então o time foda, meu irmão, é o time que joga e não deixa jogar, irmão. Então a gente tem que arrumar esse equilíbrio aí. Hoje foi muito legal isso, essa tomada de atitude no segundo tempo. Pode ser no primeiro, não precisa mudar esquema, não precisa só mudar comportamental dentro de campo. Isso dá para ser feito sem alteração. E foi muito legal o que tu falou hoje. É isso aí, não precisa ter aquele cara vai mudar o jogo. Tem jogo que vai precisar, mas hoje era só manter, não deixar cair o nível, né, cara? E eles entraram hoje super bem. É isso, a gente, é claro que num cenário ideal, quem sai do banco ali marca o terceiro, marca o quarto gol. Mas para hoje foi muito importante essa atuação dos atletas que vieram do banco, justamente para poder controlar mais o jogo. A gente viu o Lucas Silva mais desgastado e aí o Eduardo entra para travar um pouco mais o jogo, conseguir duelar mais, fechar esse jogo por dentro. O Gabigol, com toda a experiência dele, trazendo essa cadência para o time do Cruzeiro. Matheus Henrique entrou bem, né, ajudando a pressionar ali por fora. E um lance assim que parece pouco, mas aquele drible ali que o Kenji dá, sofre a falta, o amarelo, é um lance que o Mineirão vem também, inflama, até para pressionar o Internacional. É um momento ali que precede a expulsão, então o time está pilhado. Claro que a gente quer que o Cruzeiro não precise de passar, às vezes, sufoco, né, Valu? Mas você usou um exemplo muito interessante. Às vezes os reservas na NBA, eles entram para manter o placar, até para que o time titular dê uma descansada e depois as estrelas voltem e resolvam. Como no futebol a gente não tem essa possibilidade, é interessante que a galera do banco pelo menos consiga manter um nível de concentração, um nível para poder pressionar e marcar alto. Então, acho que hoje a gente tem que dar aí também aos méritos para o Leonardo Jardim. Acho que em outras oportunidades ele pode pensar também nesses atletas do banco, mas esses atletas do banco eles precisam de entrar como os que entraram hoje, ligados, entendendo o ritmo do jogo. A gente sabe que não dava ali para esperar os famosos 5, 10 minutos para entrar no clima da partida, já estava dentro lá, tinha que estar no clima. Então, torço muito para que isso seja aí um bom sinal e agora curtir esse bom resultado e já se preparar para o confronto da quarta-feira. Valu. É isso, é curtir demais esse resultado. 12 mil pessoas ligadas. Vai chegando, pessoal, porque daqui a pouco teremos a coletiva do técnico Leonardo Jardim e esse time parece mesmo fadado, né? A vitória de número 12 no Campeonato Brasileiro e em 11 vitórias o Cruzeiro marcou 2 ou mais gols, né? Aquilo que a gente falava no começo novamente aconteceu, o Cruzeiro precisou de marcar pelo menos 2 gols, mas tá ótimo se isso for acontecendo, mas eu confesso a vocês, né? O Fabrício chamou a atenção. Fabrício, quando um técnico que tá chegando, o Jardim, ele ainda tá... O futebol brasileiro é muito complexo, né? Ele tá fazendo as suas leituras ainda. Você, às vezes, colocar um time para marcar, ao invés de abafar lá em cima, colocá-lo um pouco mais no seu campo, isso não é abdicar das suas ideias que você entende de futebol, isso é fazer a leitura do que o jogo tá te pedindo naquele momento e eu gostei dessa parte do Jardim, viu, Fabrício? Sinceridade. Legal, né, Valu, que a gente achava que ele só ia jogar de um jeito sempre e tal, e ele tá vendo, né? Cara, o futebol brasileiro é muito complexo, cara. É muito complexo. Não tem moleza, não tem time pequeno, cara, tudo vai dar trabalho, jogo em casa, fora. É uma loucura, cara, o time é goleado, goleia, depois vai lá e perde para um time que tá na zona de rebaixamento. É loucura, velho, isso aqui. Então ele tá estudando, cara. Isso aqui é complexo. Isso aqui não é para qualquer um, mas eu acho que ele não é qualquer um, sabe? Ele é um desses caras que tá top aí, tá estudando, sabe? Tá aprendendo, tá vendo, tá escutando, sabe? As críticas. Eu acho que é legal ele tá antenado, sabe? Porque tem muita gente aqui que é do bem, né, velho? Todo mundo, então, quando a gente dá umas cornetadinhas, tal, umas criticadinhas, às vezes a gente quer o bem, a gente conhece bem isso aqui, sabe? Então, é legal ter essa aqui, ver que ele tem essa parada que ele tá meio que aprendendo, né, cara, também, sabe? E tendo essas variações táticas,
pô, tá fazendo as substituições aí hoje, igual a gente tava cobrando também, pedindo, né? Que, pô, nosso time tá ficando cansado e tá mesmo, cai um pouco o rendimento, mas é tudo isso, eu acho que tudo tem que conseguir o equilíbrio, sabe? Ele tá tentando muitas vezes ser aquele time intenso pra caramba no começo, mas quando começa de repente cair muito no segundo, no final do primeiro tempo, não é melhor diminuir, ser mais equilibrado mais tempo? Sabe, então de repente fez essa pressão normal que é do caramba, sabe, porque assim os adversários sentem mesmo e é legal o adversário sentir, porque tem muitos jogadores, cara, tem muitos times que a cobrança ela é diferente fora de casa e em casa, entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, pô, por que tal time não joga igual, o campo é igual, sei o que, tudo igual, porque tem esse fator psicológico, cansaço, então os caras vêm aqui, o Cruzeiro vai lá na goela dos caras lá em cima, mesmo sufocando, o jogador pensa, o quê? Eu vou me matar hoje aqui, é difícil pra caramba de ganhar, vou dar uma seguradinha, e lá em casa que tem toda a pressão, aí quarta-feira, aí eu ganho, entendeu? Aí eu recupero esse ponto, vai ficar tranquilo e boa. Então é muito legal isso, mas tem que saber controlar até depois dos 30 minutos, porque você viu que o time dá uma nitidamente isso, e pro segundo tempo também. Então, de repente, não era legal, sabe? Pô, faz essa pressão inicial, depois começa a dosar, baixa um pouquinho a linha, aí determinado tempo aperta de novo. Tudo é equilíbrio, mas eu acho que ele tá tendo essa leitura, eu acho que ele tá aprendendo, sabe? Porque lá fora se joga muito de um jeito sempre. E aqui, uma série de fatores aí, você é obrigado a usar vários jogadores, fatores climáticos, campo, viagem, enfim, calendário. Vai ter que ter toda uma preocupação com isso e essas variações táticas, elenco. Mas eu acho que tudo isso, eu acho que ele é um cara que tá tendo essa visão, sabe, Valu? É isso, né, Pedro? O Jardim segue se adaptando e a gente esperando ele ali para falar um pouco dessa vitória do Cruzeiro. Que vitória importante também no sentido... Como será que ele vai falar? Como será que ele vai falar hoje, Valu? Vai, só um pouquinho. Dá uma palhinha para nós, pá. Boa noite. Bem, lançamos mais uma equipa importante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, vocês sabem muito bem a maneira que jogamos. Por aí, viu, Fabrício? Por aí. Oh, meu Deus do céu, o Cruzeirão ganha porque é da hora, velho. Chama, zero! Fica bom demais, Fabrício. Pô, desculpa aí, guerreiro, tô atrapalhando aí. Atrapalhando os companheiros aqui, eu não sabia. Chama. Aí você foi um chama mais tranquilo, mais contido aí, ô Fabrício. Daqui a pouco a gente vai ter, de fato, o Leonardo Jardim. Mas, ô Pedro, é bom colocar-se também uma pedra nessa história, né? O Cruzeiro não vence hoje em casa, dá margem para adversário, de repente, pensar, eles não são mais tão fortes assim, jogando em casa, nada disso. Cruzeiro vence momentaneamente, né? Passa o Palmeiras em nível de aproveitamento em casa, mas o Palmeiras tem o jogo amanhã, mas o Cruzeiro estabelece essa verdade novamente de realmente ser muito forte dentro de casa. Isso não havia sumido, né? Deixando bem claro, mas você entende, um jogo sem vencer em casa, ok, 2 seguidos já não é legal. O terceiro dá margem para de repente o adversário achar, olha, tem 3 jogos que eles não vencem aqui, e o Cruzeiro já coloca uma pedra em definitivo nisso na partida contra o Inter. Perfeito, Valu. Não dá para deixar essa narrativa crescer, né? E aí o responsável por impedir o crescimento dessa narrativa é o próprio Cruzeiro. E aí o Cruzeiro coloca uma pedra nisso aí, agora volta a vencer dentro de casa, volta a vencer o Internacional, né? Que era um outro fator que incomodava muito o torcedor, né? São 9 anos sem vencer o Internacional, eram 9 anos sem vencer o Internacional. O exterminador de tabus, daqui a pouco na coletiva. Segue vivo. E aí é isso, é recuperar a força dentro de casa, é criar essa atmosfera no final do jogo, né? O
torcedor do Cruzeiro ali respondendo o esforço dos atletas, comemorando muito, vibrando muito, e é uma construção, é jogo a jogo que você vai criando ali a sua sintonia dentro de casa, e o Cruzeiro ameaçou talvez ali perdê-la e prontamente já assumiu as rédeas de tudo isso. Preparar para o confronto de quarta-feira, mas pensando em Campeonato Brasileiro, era muito importante, até pensando no confronto contra o São Paulo, né? Se o Cruzeiro perde, o São Paulo vem para cá muito mais confiante, entendendo que talvez aquela fortaleza que era o Mineirão já não é mais tão intransponível assim, mas o Cruzeiro trata de fazer os reparos ali no muro dessa fortaleza e já se preparar para os próximos 2 confrontos que vem pela frente.